8h10, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95, né? Hoje estamos recebendo aqui no programa o advogado Bernardo Cunha para discutir uma decisão recente do STJ que rejeitou as acusações de concorrência desleal feitas pelo grupo Camarões contra a rede de restaurantes Coco Bambu, né? A quarta turma do STJ concluiu que não houve confusão mercadológica ou violação de direitos, reafirmando que a coexistência de marcas com baixa distintividade é permitida no mercado. O Bernardo, ele é advogado especialista em marcas também, né? Bernardo, só para que o ouvinte possa entender, né? Queria que você fizesse uma introdução a esse caso, né? O que é que realmente aconteceu, né? Quais foram os principais argumentos utilizados pelo STJ para rejeitar a acusação de concorrência desleal de uma empresa contra outra? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95, do Panorama 95. Então, esse caso ele foi bem emblemático, né? O STJ, tanto na decisão monocrática como na quarta turma, né, ele modificou o entendimento do tribunal do TJRN. E aí, nesse caso, como você mesmo sugeriu, eu vou fazer uma abordagem, primeiro para os ouvintes entenderem o que é a concorrência, quando existe uma concorrência salutar e quando existe uma concorrência desleal, né? E até para além desse caso, além simplesmente de entender uma decisão lá do STJ, os ouvintes também entenderem quando existe e quando não existe uma concorrência aqui, né? Então, a concorrência, ela é uma regra geral, ela é salutar para toda a sociedade. Então, é preciso existir concorrência para que uma única pessoa ou um único grupo não domine aquele mercado e coloque ali os preços que ele quiser, de uma qualidade duvidosa. Então, essa harmonia, ela é importante existir, né? Mas, repito, desde que salutar, né? E aí, em sentido de concorrência, existem dois grandes tipos, certo, Marcos? E eu vou tentar usar o menos juridiquês aqui. Mas existe um tipo de concorrência que é a genérica, que não nos interessa tanto aqui, mas só para entender um pouco, é aquela concorrência que é utilizada, que é existente em casos de truste, em casos de cartel, né? Então, por exemplo, quando chega uma grande rede de postos de combustível ou uma grande rede de farmácias ali, domina 20% do mercado daquela atividade, chega aqui e bota os preços predatórios, quebra todos os mercados locais e aí quando não tem mais concorrente, ele coloca o preço que quiser, né? Então esse é o tipo de concorrência genérica que inclusive ela é fiscalizada pelo CADE, né? Que é o escritório de concorrência. Mas essa aí é um pouco mais rara. A gente vai falar aqui o caso que inclusive aconteceu, né? Supostamente, no caso do Camarões contra o Coco Bambu, que é a concorrência específica e que ela pode existir tanto lá em São Paulo, num grande centro empresarial, como aqui entre dois mercados. Agora o Camarões alegava o quê, por exemplo? Vamos lá. O que é que acontece? Lá atrás, em 2017, que foi quando saiu a decisão do TJRN, até então não era Coco Bambu, né? Até então o nome utilizado pelo restaurante eram dois restaurantes que eles tinham. Tinham Camarões Beira-Mar e Camarões... era Camarões Beira-Mar e o Camarões Muriú, Maquibu, alguma coisa assim. Mas enfim, o que importa é que o elemento principal da marca era o nome Camarões e um camarãozinho em cima, que era extremamente semelhante à nossa conhecida marca do Camarões Potiguar, né? E aí, quando houve aquela decisão, o Camarões conseguiu realmente fazer com que até então Camarões Beira-Mar, que hoje é Camarões, que hoje é Coco Bambu, ele realmente fizesse a alteração da marca, que foi quando surgiu o Coco Bambu, e fizesse a alteração até onde dava do trade dress. O que é o trade dress, né? O trade dress. O que é isso? É o conjunto de elementos que vai formar ali a arquitetura, o fardamento, o cardápio, o modo de abordagem, o modo de servir a francesa e tudo isso que circunda esse restaurante. E aí, quando o Camarões alegava essa concorrência desleal e esse conflito entre marcas, que são dois pontos aqui a gente tratar, né? Tanto a concorrência desleal como o conflito entre marcas, ele conseguiu, naquele primeiro momento, mostrar que existia essa concorrência desleal e essa associação indevida entre marcas, justamente porque existia
indícios suficientes, né, a possibilidade do cliente conseguir, tanto do coco bambu, né, que antigamente era Camarões Beira-Mar, como o Camarões Potiguar, confundir ambos os serviços, né? E aí, de certa forma, o Camarões conseguiu cumprir o que ele queria, por quê? Porque hoje, realmente, o coco bambu mudou sua identidade visual e por mais que hoje, no STJ, em 2024, tenha conseguido reverter essa situação, hoje ele já possui outra marca e eles já estão em segmentos diferentes. Só que aí, vamos lá. A decisão do STJ modificou ao meu ver, de forma um pouco negativa para esse segmento, modificou um entendimento que até então era pacífico no setor acadêmico de concorrência desleal, que era o quê? O que é que a gente vai decidir, qual é o critério que a gente vai utilizar para decidir se existe ou não uma concorrência? A possibilidade de associação. Já na decisão do STJ, eles não falaram em possibilidades, eles foram além, eles falaram em probabilidade. Então entra aí um pouco no caráter subjetivo, né? Até então o juiz só tinha que dizer, existe possibilidade, não existe, ou um ou outro, né? Já agora, com essa decisão, foi além da possibilidade, foi para probabilidade. E entra esse caráter subjetivo que é preocupante, né? Preocupante porque um juiz ele não pode utilizar tanta subjetividade assim, né? Ele tem que usar o máximo possível de critérios objetivos para criar uma segurança jurídica ali no setor de concorrência. E aí, Marcos, nessa decisão, o que foi abordado não foi somente a concorrência desleal, né? Ele falou que não existia concorrência parasitária, que, assim, em questão terminológica, a concorrência parasitária ela vai além da concorrência desleal. Para dar um exemplo aqui e trazer para uma realidade mais próxima, é como se a concorrência desleal fosse um homicídio e a concorrência parasitária fosse um serial killer, que pratica vários atos ali de homicídios. No caso da concorrência parasitária, teria que existir vários atos ali de concorrência parasitária. Quando, na lei, originalmente, não fala simplesmente de concorrência parasitária, não precisa dessa simultânea de vários atos seguidos um do outro, mas sim apenas um ato de concorrência desleal, né? E esse ato ele tem que ser imbuído de má-fé e precisa existir um dos caráteres que ficam ali no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, que é um artigo que ele vai disciplinar sobre os atos de concorrência desleal. Existem lá, acho que são 18 incisos, se eu não me engano, mas não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então ele fala, por exemplo, da pessoa do concorrente que vai lá no outro concorrente e pega um funcionário, né? Ele vai lá no outro concorrente e numa indústria ou numa fábrica e ele dá um dinheiro para um funcionário para ele trazer uma receita industrial, ele vai na mídia e divulga falsas informações contra esse concorrente, né? E, enfim, todos esses atos imbuídos de má-fé na concorrência. Qual foi a decisão, qual foi, digamos assim, o critério absoluto que o STJ decidiu para constatar que não houvesse essa concorrência desleal? Foi que, antes de existir concorrência desleal, é necessário ter concorrência. E aí a concorrência, ela subentende-se três questões, né? Três critérios. O primeiro é pluralidade de atores econômicos, tem que existir mais de um, não pode ser um monopólio. Tem que existir simultaneidade e territorialidade, eles têm que concorrer no mesmo local e no mesmo tempo. E tem que existir uma equivalência ali entre o preço e qualidade, né? Um concorrente que só prioriza a qualidade não vai concorrer com aquele outro que só prioriza o preço. E o STJ disse que, nesse caso, não existia o segundo critério, que era o critério da territorialidade, já que, para você conseguir comer no Camarões Potiguar, você tem que estar aqui no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Ou hoje em São Paulo também, né? Mas, na época, você teria que ir para Natal. E no Coco Bambu, até então, o Camarões Beira-Mar, né, você teria que estar em Fortaleza. Então teria mais de 500 quilômetros de distância ali um do outro, e isso descaracterizaria a concorrência. Foi o entendimento do STJ. Com relação a essa questão ainda, o Bernardo,
Existe uma disputa entre marca fraca e marca forte. O que é que caracteriza uma marca fraca, né? E como isso influenciou a decisão nesse caso? Perfeito, Marcos. Vamos lá. O INPI, né, que é o órgão, é a autarquia, que é responsável por registrar marcas e patentes, ela tem ali o manual de marcas, que ele dá algumas orientações, inclusive para juízes decidir casos que existam conflito entre marcas. E nesses casos, ele fala que existem marcas, primeiro, não distintivas, que elas são irregistráveis, são marcas genéricas, né? Por exemplo, quero registrar uma marca de microfone e a marca é microfones. Não posso registrar essa marca por ser genérica. Porém, existe ainda uma marca evocativa, que é o que ele falou que era o Camarões, né? É o que o juiz e a turma, tanto o ministro relator, o Raul Araújo, como a turma do STJ, em sua maioria, entendeu que era uma marca evocativa, a marca Camarões, para assinalar uma marca de restaurante especializada em crustáceos, né? Então seria uma marca evocativa porque existia uma certa associação àquele produto que ele comercializava. E além da marca evocativa, ainda existem alguns outros graus de distintividade mais fortes, né? Arbitrário, fantasioso, né? Que você cria uma marca que não tem nenhuma. Apple, por exemplo, o que é que maçã tem a ver com tecnologia? Então já é uma marca bem mais forte, entendeu? E quanto maior a força dessa marca, mais distintiva ela vai ser e mais fácil vai ser comprovar uma concorrência desleal, né? Por que isso? Porque marcas evocativas, como foi o caso que o STJ entendeu que o Camarões era, quando essa marca ela é evocativa, ela tem um baixo poder de exclusividade. Então, ela teria que comprovar a existência de uma concorrência desleal, né? No caso da decisão, não só a possibilidade, mas a probabilidade realmente de uma confusão aí no mercado. E segundo o STJ, ele não conseguiu comprovar. E aí, quando essa marca evocativa ela não consegue comprovar essa concorrência desleal, ela não é capaz de impedir que outras pessoas utilizem marcas semelhantes, né? Essa decisão, Bernardo, ela abre precedente aí para outros conflitos de interesse, sobretudo regional aqui, entre marcas, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Principalmente, lembrando, na minha opinião, né? Porque como é uma decisão recente, está gerando ainda polêmica, né? Os grupos que eu participo de propriedade industrial, inclusive, têm divergências de opiniões, mas na minha opinião, abre um precedente preocupante, no mínimo, justamente porque até então a gente tinha esse entendimento pacífico na academia de que se existisse uma possibilidade de concorrência, você já conseguiria impedir o uso indevido por aquele concorrente que está imbuído de má fé, né? E hoje não. Hoje, se a gente não conseguir mostrar que existe uma probabilidade, né? Então provas bem documentais, bem mais acertadas, o que é muito difícil, porque geralmente é ouvir falar, fulaninho disse que o concorrente estava praticando um ato ali de má fé, estava falando mal do concorrente, estava aliciando ali um funcionário. Então são atos muito difíceis de provar, que com essa decisão vai dificultar ainda mais esse segmento que é o direito concorrencial, né? Trazendo para a nossa realidade aqui do Seridó, por exemplo, quais são os cuidados que as empresas devem ter para evitar essa questão, por exemplo, de um caso como esse? Marcos, principalmente o registro da marca, certo? Porque o que é que acontece? Esse campo da concorrência desleal, como eu falei, ele tem um certo quê de subjetividade. Então, a prova da concorrência desleal é muito difícil. Porém, no momento em que você tem uma marca registrada, né, uma marca devidamente registrada no INPI, para assinalar um certo produto ou um certo serviço, você vai ter exclusividade naquele segmento. Se sua marca, principalmente, for uma marca mais forte, né, uma marca fantasiosa ou uma marca arbitrária, você vai conseguir ter exclusividade naquele segmento utilizando aquela marca. Então, diferente da mera concorrência desleal, no momento em que existe um conflito entre marcas comprovado, você não precisa comprovar dano. Você não precisa demonstrar que houve
um aliciamento de funcionário, você não precisa demonstrar que houve um desvio de clientela, por exemplo, porque o próprio STJ já decidiu que, em caso de conflito entre marcas, né, na qual uma é registrada e a outra não é, essa marca que tem um registro, ela pode impedir o uso dessa outra que não tem registro, desde que configurado o mesmo nicho mercadológico, né, e demonstrado que houve ali uma tentativa de negociação, né? Geralmente a gente faz uma notificação extrajudicial para a marca que não tem registro, e aí a gente dá ali um prazo de 5, 10, 15 dias para que ela retire aquela marca. Se ela não retirar, aí a gente já entra com a ação de abstenção de uso de marca e indenização por danos morais. E esses danos morais, como o próprio STJ já decidiu, é o dano moral in re ipsa. O que é isso? Dano moral presumido. Você só precisa demonstrar que você tem um registro e tem alguém utilizando sem sua autorização. Só isso já configura o dano moral presumido. Você não precisa, como lá na concorrência desleal, demonstrar que houve um desvio de clientela, um aliciamento de funcionários, né? Uma afirmação falsa sobre o seu concorrente. Então, diferente dos atos de concorrência desleal, no momento que você registra uma marca, você tem um direito constitutivo, né? O que é um direito constitutivo? Você adquire a propriedade através do registro. Não adianta você estar utilizando aquela marca há 20 anos e você nunca registrou ela no INPI. Ah, Bernardo, mas eu tenho um CNPJ que tem lá minha razão social, meu nome fantasia, certo. Mas Marcos Dantas também tem o registro lá, né? Quando a sua mãe, Marcos, foi te registrar no cartório, ela colocou lá Marcos Dantas e ela não impediu que minha mãe, por exemplo, botasse o nome de outro filho, Marcos Dantas. Eu também sou Dantas, né? Minha mãe botasse o nome de um filho de Marcos Dantas. Não existe esse caráter de exclusividade. No caso de registros em junta comercial, mas, né? Em marcas pode ter. Mas em marcas existe, porque a marca é justamente... A lei de propriedade industrial, ela ensina que quando você registra uma marca no INPI, você adquire a exclusividade de uso sobre aquela atividade que ela assinala, né? Existem 45 classes no INPI. E sai na frente quem registra, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa chamada MD Estofados. Aí Geraldinho, a minha empresa tem 50 anos no mercado. Geraldinho abriu agora dele, MD Estofados, registrou no INPI, não é isso? Isso. Quem vai ficar com o registro é Geraldinho. Exatamente. Ele tem, no caso de quem está usando há mais tempo, ele pode ter um prazo ali para comprovar o seu uso anterior, né? Que ele vai apresentar uma oposição ao processo no INPI, que é um processo administrativo de registro. É um processo hoje, Marcos, que está durando 1 ano e 3 meses, né? E aí, dentre esse prazo, tem ali um lapso de 60 dias que você pode apresentar a oposição e demonstrar que você usa mais tempo. Só que se você perder esse prazo, aí realmente não tem muito mais o que fazer. É mudar toda a fachada, fardamento, razão social, Instagram e toda a história da sua marca. E claro que a gente não vai aqui citar nomes, mas aconteceu com empresas aqui muito conhecidas aqui no Seridó. Teve que mudar o nome por causa dessa questão do registro, né? Exatamente. Um dia a conta chega, né? Aqui já teve uns 8 ou 10 casos de marcas que foram notificadas por empresas. Não precisa ser empresas aqui perto, né? O INPI, como ela é uma autarquia federal, se tiver uma marca lá no Rio Grande do Sul que pratique concorrência com você direta, ela vai poder te notificar. Ela vai poder te notificar. E você vai ter que mudar aquela marca. Bernardo, é burocrático você registrar uma marca? Na verdade, é demorado, Marcos, é demorado. É um pouco burocrático porque envolve assuntos não tão conhecidos, né? E aí, às vezes, o INPI faz alguma exigência, que você precisa fazer um cumprimento ali, precisa de um certo conhecimento. Às vezes tem uma oposição de uma marca que tem... Lembrando, não é só marcas idênticas que vão dar colidência. Se existir uma semelhança gráfica, fonética ou ideológica, aquela marca ela pode anular o registro de outra, né? Pode impedir o registro de outra. Então, por exemplo, Marcos Dantas TVs, Marcos Dantas Radiologia. Radiologia não, né? Marcos Dantas Rádio. Telerádio. E aí tem o Marcos Dias, assinalando o mesmo produto, com um nome parecido, a logo parecida, ele vai poder te impedir.
certo? E aí ele vai poder apresentar uma oposição ao seu processo. Nesse passo, a gente tem que apresentar uma manifestação, que é uma defesa, né? Que é uma peça técnica, né? O INPI ele pode fazer um indeferimento. A gente tem que apresentar um recurso contra esse indeferimento. E, como eu falei, é 1 ano e 3 meses nesse bate-bola, que geralmente vai ter algum detalhezinho ali que você vai precisar de um conhecimento um pouco mais técnico para conseguir registrar. Então é sempre bom você estar acompanhado para registrar sua marca de um profissional apto a fazer esse serviço. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia. Doutor Bernardo, há muitos anos atrás já gerava briga por distribuição de produtos das distribuidoras de alimentos junto às indústrias. Eu tenho um produto que só eu tenha para eu gerar o mesmo preço que a população, que a comunidade queira, de marcas atuais. Nas antigas era Biscoito Pilar, e os anos para cá vem Requinte Coleman, vem a Unilever, e assim sucessivamente. E vai gerar briga por distribuidor, monopólio de indústrias e sobrepreço, além da reduflação dos alimentos e a população sempre perdendo. O ouvinte está correto? Na verdade é o seguinte, se eu entendi bem o que ele falou de algumas marcas ali que tem um caráter de certa forma evocativo, né? Biscoitos, qual foi? Biscoitos o que ele falou? Pilar. Biscoitos Pilar. Pronto, Biscoitos Pilar. Eu entendi Biscoitos Pilão. Não Pilar. Pilar, né? Não, então Biscoitos Pilar já é uma marca que existe, que tem um certo grau de distintividade, né? Você não pode requerer, por exemplo, uma marca que seja de uso comum, né? De uso público, digamos assim. Marca dos biscoitos, marcas de tal coisa. Mas no momento que você tem a marca Biscoitos Pilar, você tem um caráter distintivo. Você precisa registrar essa marca no INPI para conseguir sua exclusividade. Sobre a questão de monopólio, quem vai fiscalizar isso é o CADE, né? Existem hoje 3 tipos de responsabilização no Brasil. E eu arrisco dizer no mundo, né? Que é a responsabilização civil, responsabilização administrativa e responsabilização criminal. No caso de monopólio, quando vai existir esse monopólio, a responsabilização ela é administrativa, realizada pelo CADE. Você pode fazer uma denúncia ao CADE e ele vem fiscalizar né, um possível monopólio, um possível cartel, um possível truste, né? Já a concorrência desleal a concorrência desleal, ela pode ter, inclusive, responsabilização criminal, né? Na Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 1996, ela tem responsabilização criminal sobre os atos de concorrência desleal, né? E a responsabilização civil, né? Se você usa uma marca sem registrar e outra pessoa, por mais que use há menos tempo que você, registra primeiro, ela pode te notificar e cobrar indenização por danos morais aí. Vai de 20 a 60 mil reais, vai depender muito do caso. Eu acho que em todo o Brasil você encontra produtos com o nome Caicó, Seridó, né? Sim. Se um dia alguém resolve registrar Caicó, como é que ficaria essa questão? Já tem algumas marcas que registraram nomes de cidades, né? E assim, cria um certo dilema, porque primeiro, o INPI, quem é que vai analisar essas marcas lá no INPI? Existe uma série de diretores que registram essas marcas. Existem diretores que têm um conhecimento de uma área, conhecimento de outras áreas, e alguns diretores não sabem que o nome, por exemplo... eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome de alguma marca aí. Mas enfim, Caicó alguma coisa, para assinalar um certo tipo de produto. Às vezes eles acham que Caicó é alguma característica. Você pesquisa no Google Caicó, nome indígena. Muitas vezes não sabe nem que é o nome da cidade e deixa, sabe? E passa, né? Só que tem um artigo, um inciso lá do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial que ele diz assim, o que não pode ser registrado como marca. E uma das coisas que não pode ser registrado são brasões, nomes de cidade, questões... Como é o nome? Estruturas históricas, culturais, salvo se revestidos de suficiente forma distintiva. Ou seja, você não pode deixar o nome Caicó. Só que, no momento que você coloca Caicó Dantas, e coloca
sei lá, um microfone do lado, um copo do lado, um estilo gráfico diferente. Isso vai fazer com que esse nome ele seja revestido de suficiente forma distintiva. E aí você consegue registrar, né? O nome somente Caicó você não pode registrar. Da mesma forma como o nome de outras cidades, mas já foram registradas algumas, né? Mas, enfim, os diretores do INPI são humanos e todo humano erra. Bernardo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só realmente ressaltar essa necessidade que hoje, graças a Deus, muita gente já aqui em Caicó e no Seridó está tendo uma atenção maior a essa questão de registro de marca, né? Porque até pouco tempo atrás era negligenciado. O pessoal dizia, não, é uma necessidade secundária, eu estou precisando comprar aqui uma mercadoria, comprar aqui alguma coisa, e não se preocupava com a própria marca, né? Mas eu gosto de brincar, Marcos, que quando você usa uma marca sem registrar, é melhor você construir no terreno de outra pessoa. Porque no terreno de outra pessoa você pelo menos conhece o proprietário, né? Quando você usa uma marca sem registrar, você está construindo ali um império e um legado no terreno alheio, que você não sabe nem quem é o dono e qualquer pessoa pode reivindicar ali, né? Ou seja, qualquer pessoa do Brasil pode registrar sua marca primeiro. Então, o meu conselho é, quem é prestador de serviço, quem tem um produto ou um serviço que seja identificado ali com a marca, seja o seu nome próprio ou um nome qualquer, e também os empresários, né, de uma forma geral, registrem suas marcas para que vocês não tenham uma dor de cabeça muito maior aí lá na frente. Gente, são 8h36. Vamos ficando por aqui. Então, todos uma ótima terça-feira. Encontro marcado amanhã.